Olá, a gente está aqui de volta com mais um episódio do Rigoncast. E vamos ser direto, né? Vou tentar ser direto. Estou sentado na cadeira que ele costumava usar aqui na Jovem Pan. Eu só vou conversar hoje com o jornalista Vitor Duarte Farias. Não, no singular mesmo. Singular, beleza. Dá para fazer um monte de piadinha, né? Dá. Sobrenome. Então tá. Não, mas o Vitor é super conhecido aqui em Maringá, é uma pessoa que... deixa eu contar, antes da gente começar a conversar. Eu via, acho que a Band, né? A Band, você tinha uma participação no programa da tarde. Sim. E foi ali que, né, a sua inteligência, o seu jeito de falar, a colocação das suas ideias me pegou. Né? Muito bom. Eu sou um sujeito que, apesar de ser velho em jornalismo Maringá, você chega a uma certa idade que você não tem como acompanhar tudo, né? Você não sai de casa mais, não vai no boteco. Então, eu só queria dizer que você me pegou pelo ouvido. Não foi pela escrita. Depois, claro, você fica lembrando. Você tem uma trajetória toda na escrita. E eu queria primeiro agradecer a sua presença, Vitor. Ô, Ângelo, eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito, muito contente quando você me mandou mensagem falando: Vitor, quando você vai estar aqui por Maringá, quando que a gente pode bater um papo, top participar do podcast? Porque eu não sei se você se lembra, mas eu já tinha te convidado para participar de um dos meus podcasts. Você falou: não sou de dar entrevista e tal, daí montou aqui esse bate-papo. Vou confessar para você que eu fico nervoso. Fico nervoso porque, como você disse, eu tô normalmente do outro lado fazendo as entrevistas. Então, você falou que você deixa de ir nos botecos. Vou pedir aqui pra nossa produção. Eu trouxe aqui, se você não pode ir até o boteco, Ângelo, o boteco vem até você. Eu trouxe um vinhozinho aqui. Como a gente tá distante, eu vou pedir gentilmente o Gemerson levar pra você um golezinho desse vinho pra gente bater um papo descontraído. Agradeço. O formato aqui do programa não é bem né? Porque a bancada é longa, você conhece bem ela, né? Mas eu agradeço. E é um vinho que eu adoro. Tá? Eu gosto muito. A última vez que fui com o professor Jorge lá no Paraguai, eu trouxe alguns para mim. Que delícia. Mas bem, vamos nos situar. Como é que você começou no ramo? Como é que foi a sua vida na imprensa? Ô, Ângelo, essa é uma história engraçada porque eu não comecei como jornalista. Antes de cursar, fazer a graduação de jornalista, que às vezes as pessoas acham que podem sair falando que são jornalistas e tal, porque pegam o microfone e fala. Tem muita pessoa na comunicação que é jornalista sem ter se formado, mas tem muito picareta também. Eu fui estudar jornalismo. Antes disso, eu fazia engenharia e contabilidade. Eu fazia a faculdade de engenharia de manhã e contabilidade à noite. Como você pode imaginar, eu tive um piripaque. Falei, vou parar tudo que eu tô fazendo. Tirei um tempinho ali pra fazer cursinho, fazer teste vocacional, essas coisas, e apontaram comunicação. Quando apontou comunicação, tinham três possibilidades: jornalismo, publicidade e relações internacionais, né? Falou, o perfil dele se encaixa como jornalista, como publicitário ou como um trabalhador na área de relações internacionais. Eu sempre gostei de escrever e sempre, desde pequeno, eu gostava de ler. E eu falei, cara, quer saber? Vou pro jornalismo. Eu já fui pro jornalismo pensando no jornal impresso. Quando todo mundo tava pensando em internet, televisão, rádio, eu entrei no jornalismo pensando em trabalhar num jornal impresso. Logo no primeiro ano da faculdade, eu fiz um programa que contou com a participação, era um programa da faculdade, um programa de rádio, chamava Estação Literária. E era lá na RUC, eu estudei no Unicesumar, era lá na RUC FM, a gente fazia esse programa, foi orientado pelo professor Vinícius Dorn, hoje professor da UFO, e contou com a participação de um monte de gente bacana. O Rafael Donadio, que teve uma coluna de música no Diário, bastante gente. Uhum. E ali a gente fazia um programa super diversificado na área de literatura. E esse programa, ele venceu um prêmio de jornalismo de estudantes, que chama Spocon, na região sul, e a gente foi lá em Joinville, e depois a gente foi representar lá no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, eu fui fazer estágio no Caderno de Cultura no Diário, isso em 2014, e daí em diante, me formei em 2016, 2017, já vai fazer 10 anos aí, mas trabalho desde o primeiro ano da graduação. Você vai se lembrar, quem era meu editor era o Jari, o editor-chefe era o Walter Telly, e eu trabalhava ali do lado do Ilame Prado, pude aprender muito com o Murilo Gatti, Leonardo Filho, a Juliana Fontanella, a Fernanda Bertola. Nessa época que eu peguei ali a redação do Diário, a gente tinha ainda
40, 50 jornalistas. Era o Parra na pauta, daí tinha o Eduardo Xavier, tinha o Galete, tinha a Elane, tinha muita gente, tinha o Clóvis, o Jari, enfim. E daí ali eu me encontrei no jornalismo. Falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer mesmo na minha vida. E daí foi indo. Essa foi a época em que o Diário trouxe o pessoal de Londrina para Maringá, né? Na época que o Michael assumiu a direção do jornal, né? Mas... Acho que o Michael tinha assumido um pouco antes já, sabe? Um pouco antes. Que quando eu fui fazer isso, quando eu fui trabalhar no Diário era 2014. Esse pessoal já tava lá há um tempo, né? Mas pessoal super parceiros, super pacientes com uma pessoa que estava começando. Malemar tinha tido aula de técnicas de reportagem, eu pegava e sabia fazer conta. Sabia fazer conta, esse era um diferencial. A primeira leva do pessoal de Londrina, que se formou na UEL e veio para Maringá, para o Diário, eu era um molecote de tudo e me mandaram eu fazer, olha só, 17, 19 anos, eu fazer a triagem. Graças a Deus, o pessoal escolhido está todo aqui em Maringá até hoje. A não ser a Beth Carreteiro Pinheiro, que mudou-se para Curitiba. O resto está tudo aqui em Maringá até hoje. Alguns até aposentados. Mas Londrina era a grande referência. Hoje a gente cita Londrina complicado, né? A Folha de Londrina era o maior jornal do Paraná, sendo do interior. Uma coisa absurda, incomum, né? E no Brasil, os maiores jornais costumam ficar nas capitais, né? E aqui em Maringá, a sua experiência já foi no maior jornal da cidade. Começou lá. Em jornal impresso, eu tive a oportunidade de escrever para o Diário, eu tive a oportunidade de escrever para o Metro Jornal, que foi uma experiência muito legal, porque a gente trabalhava em rede, dava para fazer um grafismo todo diferente. Então, por ser um jornal internacional, tive algumas reportagens, na área de cultura até mais fácil fazer isso, né? Mas tive algumas reportagens que foram traduzidas em outros idiomas, em inglês, espanhol, e rodaram o mundo, que eu me lembro, teve a do Poderoso Chefão, teve uma do Pink Floyd, que eu fiz falando do aniversário do Dark Side of the Moon, 2001, Uma Odisseia no Espaço, fiz uma do Kurt Cobain. Essas páginas eram traduzidas e o pessoal lá em São Paulo, o pessoal dos infográficos, do grafismo, o pessoal era muito, muito talentoso. E fazia umas páginas maravilhosas. Eu ficava numa página dessa, trabalhava numa página, evidente que com as atribuições e deadlines de todos os dias, mas eu trabalhava 1 mês, 2 meses nessa página, pegava os calendários, via o que tinha, e foi também uma experiência muito legal no Metro. E colaborei com alguns textos, com algumas reportagens também para o jornal Estado de São Paulo, né? Então, tive a oportunidade de escrever também para o Estadão em algumas raras e escassas ocasiões, mas me orgulho muito de ter feito ainda ser dessa geração que pegou um pouquinho o rescaldo do jornal impresso, que deu para escrever sobre cultura, sobre política. Isso é super bacana, porque na internet a gente erra, a gente edita. No jornal impresso tinha todo o cuidado do mundo, que se imprimiu com uma palavra errada, dançou. Você matou um cara, você tem que esperar 24 horas para ressuscitar ele. Exatamente, né? Exatamente. Ao contrário da internet. E as pessoas têm que ver isso, a internet, o jornalismo bem feito, obviamente, como uma coisa muito boa. Ela te permite a correção imediata, né? Não, errar é comum, é humano, né? Você fez eu lembrar agora que quando... Para mim, jornalismo é o impresso, ali a grande escola, não tem outro jeito. Mesmo porque também a minha trajetória começou no jornalismo impresso. Mas quando eu montei o Maringá News, lá atrás, 500 anos atrás, por conta de uma desilusão amorosa, me liga um sujeito lá dos Estados Unidos e blá, 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 e o meu inglês é coisa linda, né? Manjo pra caramba. Peguei e passei para o rapaz que trabalhava comigo. Infelizmente, minha memória é curta, mas ele foi para o UOL, para você ter uma ideia. Ele cobriu as Olimpíadas pelo UOL. E aí passei para ele, conversou, o rapaz queria filmar a vida do Vanderlei Cordeiro de Lima, que tinha acabado aquele lance das Olimpíadas. Atenas, né? Se eu não me engano, que foi em Atenas foi que esbarraram nele. Nas Olimpíadas de Atenas, é isso mesmo. 2004, se eu não me engano. Eu sei que eu estava almoçando com o Geraldo Lineu quando aconteceu o caso. Falei, mas que negócio é esse? Aí a gente veio descobrir que o rapaz era de Maringá. Na verdade, Cruzeiro do Oeste, que é uma cidade que eu também morei. E ele cortava cana lá. Mas aí você tem uma ligação hoje, assim, a partir daí, tão grande com a cultura, que você trabalhou com política e cultura, né? Sim. Literalmente falando, no ano passado, que você deu uma mão para o ex-secretário de Cultura, o Vitor Simeão, na candidatura dele para vereador.
E eu sei que é complicado você participar de uma campanha política. Aí eu te pergunto como é que você viu essa experiência. Ô, Ângela, é uma experiência, vou colocar intensa. Até porque, vou recapitular esse episódio, que acho que é um episódio que eu aprendi muito, sabe? Foi setembro de 2023. Aqui do lado tem um boteco, aqui perto da Jovem Pan tem um boteco. Chamei o Vitor pra tomar uma cerveja. O Vitor foi meu padrinho de casamento, amigo meu de faculdade, estudamos junto. Não é uma coisa que eu tirei da cabeça, não. É algo que eu faria por qualquer um dos meus amigos. Eu vi uma movimentação dele e falei assim: você vai ser candidato? Porque se for ser candidato, você tem que começar a trabalhar agora. E ele falou que eu quero ser candidato. Eu falei, então eu vou te ajudar. Eu vou não sei se coordenar a sua campanha, mas vou te dar uma força do jeito que eu posso. Que é conversando com as pessoas, montando o projeto, reunindo talvez uma equipe, pensando. E foi uma equipe muito, muito coesa, muito pequena, mas muito competente, que fez a campanha dele, de pessoas que eu confio muito. Uma delas está aqui com a gente no estúdio. Que eu confio muito e que eu coloquei e eu falei, poxa, então vamos trabalhar. A dificuldade, Ângelo, é que você já viu alguém coordenar uma campanha à distância, no EAD? Nesses seus anos de EAD, você já viu? É complicado. É complicado, ainda mais para vereador de primeiro mandato. E coincidiu exatamente... Bem à distância, né? Exatamente, coincidiu com o momento que eu tava tirando um período na Europa, que eu fiquei 1 ano e meio morando na Europa e que eu tirei pra escrever, que eu fui, enfim. E de lá, então, por exemplo, eu tava em Paris nas Olimpíadas, eu passei o mês inteiro das Olimpíadas de Paris lá em Paris, e eu tava lá ligando pra um, perguntando de chapa, ligando pra outro, perguntando não sei o quê, fala com um pra conteúdo, fala com outro pra vídeo, e fiquei lá trabalhando como se fosse CLT, só que com fuso horário de 5 horas de diferença, o que era, em certo ponto, bastante complicado, porque às vezes tinha alguma ação que ia ser feita 10 horas da noite, do Brasil era 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 horas da manhã da onde eu tava, né? Mas a gente fez um projeto, pensamos, eu acho que ficou dentro do que o Vitor queria, de proposta, de exposição do que ele queria falar. Ele foi muito gentil, deixou a gente falar um pouco das nossas ideias também. Então foi um projeto coletivo, foi um projeto em que a gente pensou uma Maringá dentro dos motes do que pode um legislador, que pode um vereador fazer. Eu tentei ponderar com ele, pensar com ele, ele além de jornalista é sociólogo também. Conversamos com outros professores da área da sociologia, da arquitetura. Eu fui trazendo um pouco das experiências nesse período que eu fiquei na Europa. Eu viajei por 15 ou 16 países e todo o país que eu visitava, eu buscava alguma coisa interessante. Não necessariamente festival medieval, mas eu sempre achava alguma coisa interessante para poder trazer. E, por exemplo, a experiência recente fez eu entender que a minha cabeça é de pobre muito modesta, porque nunca passou pela minha cabeça construir um castelo no centro da cidade, num bairro ali, né? Então, mas vi outras coisas que talvez sejam mais funcionais do que ter um castelo ali num bairro da aristocracia maringaense, né? Então, muita coisa bacana pode ser feita, tanto do ponto de vista de saúde, de educação, que sai da área da cultura. E o projeto que a gente fez pro Vitor não era um projeto só de cultura, era um projeto de acessibilidade da cidade, era um projeto que eu despendi muito tempo com ele pra gente achar e acertar modelos de que os serviços da cidade ficassem mais acessíveis a partir de políticas e legislações que a gente pudesse confeccionar juntos, né? Então, foi para uma primeira votação, para uma pessoa que tinha como principal bandeira a cultura fazer mais de 1.700 votos, eu posso falar que eu acho que foi uma trajetória, embora não tenha sido eleito, exitosa. Com certeza. Claro, em toda eleição, uma série de fatores que levam à vitória ou à derrota, né? Nesse caso, a gente nem precisa ir muito longe, porque o PSB ficou naquela coisa assim, né? Não, o PSB foi... Assim, eu poucas vezes na minha vida vi um desleixo tão grande para a composição de uma chapa. E assim, eu tô falando desleixo para não falar incompetência, né? Você tem a possibilidade de lançar 24 candidaturas. Você tem um período longo para ir atrás de pessoas, para poder conversar, fazer reunião, fazer esse tipo de coisa. E você lançar uma chapa com 11 pessoas, eu posso falar sem titubear. Foi desleixo, para dizer o mínimo. Exatamente. Não é à toa que
deu no que deu. Inclusive agora em setembro, parece que o pessoal está programado do julgamento daquele caso dos vereadores do PSD, que também tem um dedo do PSB, que era a mesma pessoa, né, que estava montando, no caso, né, ou ajudando a montar as chapas. Bem, problema deles lá. Mas essa coisa que você falou no medieval e me fez lembrar porque uma pessoa me pediu essa semana, falou, pelo amor de Deus, chega de falar em castelo, e falar em festival medieval, já chega, né? Ah, tá bom, mas já chega. Quem começou não fui eu, né? Não é um absurdo. Você, em pleno século XXI, fala-se tanto em tecnologia. Na eleição passada, o homem falou, que ele participou, ele falou de carro voador, de telemedicina. Agora, você direcionar, mesmo que seja em forma de apoio, mesmo que não saia um tostão, o fato de você expor a imagem num evento desse é um retrocesso, na minha concepção, inclusive cultural. Você está desanimando o pessoal a criar coisas. Né? E quando a cultura é justamente criação. Isso, no meu entendimento. Né? Você concorda que chega de... É um capítulo a esquecer, mesmo que não tenha diretamente dinheiro público envolvido? Ângelo, eu vou falar uma coisa pra você. A gente morre pela língua, né? Eu achava um absurdo a prainha e não contente com a praia me chegaram com castelo, me chegaram com festival medieval. Eu vi os vereadores, não todos, alguns vereadores, fotos de vereadores ali, vi o prefeito, vi secretário, vi foto. Isso vai se espalhando ali do pessoal que tava por lá, né? E, assim, novamente, eu não quero que me interpretem mal. Eu acho que festivais são legais. São legais. Movimenta a cidade, traz... Só que assim, vamos ser pragmáticos. Até ia lançar um desafio para os vereadores que estavam lá fantasiados. Eu vou doar do meu bolso R$5.000 para a campanha de qualquer um deles que me disserem um herói brasileiro do período medieval. Não tem, porque morreu o período medieval na primeira metade ali do século XV, né? Então, 1400 e pouquinho, fim do não vou me recordar agora exatamente, mas assim, foi o período medieval, foi antes do descobrimento do Brasil. E assim, eu quero ver de verdade, porque assim, a gente vê festival afro todos os anos. Eu quero ver, cara, a cultura afro-brasileira, ela é muito rica, ela é muito forte. E eu quero ver os vereadores que estavam lá no festival medieval fazendo brincadeirinha, se vestindo daquela forma, se vão destinar um pouco do tempo também para ouvir a população negra de Maringá. Nos festivais afro, por exemplo, tá entendendo? A gente tava com uma discussão muito grande ali da virada cultural no espaço privado. Eu acho que assim, por um lado, eu fico triste com tanta coisa... Com tanto absurdo sendo discutido, ou a forma do discurso que está sendo feito, que às vezes eu falo assim, pô, era uma boa época para praticar jornalismo em Maringá, porque você não precisa se esforçar para dar uma boa manchete, tá entendendo? Pô, todo mundo tava falando que Maringá é um feudo, e daí fizeram Maringá um feudo de verdade, tá entendendo? Então eu acho que são algumas questões, Ângelo, que é uma questão, assim... Às vezes as pessoas... E não tem nada de errado de ir lá no festival. Pô, você quer ir no festival medieval, tem gente que gosta, mas pro representante público, eu acho que é importante você mostrar, assim, exatamente esse ponto que eu tava falando, da questão do festival afro. Tem vereador que vai lá, mas a gente sabe de muitos que não vão. E é uma cultura rica, uma cultura importante, né? Do Brasil a afro. Tem tanta coisa, e daí hoje eu ouvindo a Jovem Pan de manhã falando do rebrand que o nosso amigo Vitor Ramalho deu para as emendas impositivas, emenda participativa, eu acho que as pessoas têm que começar a colocar a mão na consciência de como está sendo empreendido esse dinheiro. Então, e política é uma questão de timing. Trago um exemplo. Para ir para Leiria, para ir lá para ver o Festival Medieval lá de Portugal, foram acho que 10 pessoas e teve um custo de R$60.000 para os cofres públicos. A gente já tava num desgaste com o setor cultural por causa da virada, que é assim, no espaço privado, e me lançaram na mesma semana o edital em que a gente vai ter 15 artistas ganhando R$45.000 pra virada cultural do município. E não é uma coisa só dessa administração, é uma coisa que é histórica, eles pagam mal. Só que a questão do time, quer dizer, ir ver um festival medieval que não tem nada a ver com a cultura brasileira em Leiria, que é uma cidade irmã, que, aliás, cidade irmã só tá dando certo pra ir fazer passeio com diária
de área internacional, e 60 né? mil também é lá embaixo, né? Eles estão jogando por baixo. Por baixo ali, mas tudo bem. Você gasta 60 mil reais com isso, daí 45 para os artistas, para uma virada cultural. E assim, tem que ter um pouco de bom senso, sabe? Você fala isso porque você não é da corte, né? Se você pertencesse à corte, a coisa é você entender isso de forma diferente. Mas é interessante você falar da cultura negra em Maringá, porque tem aquele pessoal do Santa Felicidade, um pessoal que eu admiro a luta, a batalha deles há muito tempo, a questão que eles fizeram com o muro, estão fazendo, que aquele muro segregacionista que teve aqui em Maringá, que foi usado pelo ex-prefeito na primeira campanha dele, depois, né, teve que esperar o final dos 8 anos para poder fazer alguma coisa por lá. E eles estão, sempre que podem, fazendo movimentos, festivais. Tem a questão do museu lá, é muito interessante. Mas me parece o poder público tão distante na área da cultura dessas coisas, parece que não é. Aí você vê lá o secretário de Cultura pintado de, sei lá qual que era a fantasia dele no negócio do medieval, mas é um troço deprimente, né? É um troço deprimente. Essas coisas, embora algumas não gostem, têm que ser registradas. A gente tem que aprender com os erros. Tem uns que não aprendem, né? Tá sempre ali errando. Mas a questão da virada cultural, por exemplo, um erro mais ou menos semelhante. Como é que você me escolhe um local daqueles sem a consulta aos artistas, que são os mais interessados, né? Como é que você viu essa... Eu acho que assim, política é diálogo, né? Nesse caso da virada cultural, eles ainda recuaram, porque a pressão foi muito grande, Ângelo. E eu tô acompanhando os grupos, além de jornalista, eu participo de alguns grupos de cultura, porque eu fiz livro, participei com vídeo, tal, com filme, com documentário. Então eu acompanhei algumas coisas. E me parece assim que, de fato, é algo meio da mentalidade, algo meio Luís XIV, o Estado sou eu e faça-se da forma como quero. E numa democracia, numa cidade que é inteligente, de pessoas que pensam em sua maioria, vamos deixar claro, não é assim que funciona. Então, vamos fazer no parque de exposições. E daí, eu vou falar pra você, Ângelo, que colocar o parque de exposições não foi nem a pior pataquada. Eu acho que era um lugar ruim ou um lugar horrível. Eu adoro virada cultural, vou sempre que posso na virada cultural. E se fosse um parque de exposição, eu, por exemplo, e pode ser ainda, porque tá em consulta pública, né? Pode ser ainda que seja lá. Se a população escolher lá, tudo bem, tá? Diz a maioria, né? Mas... o gostoso é você estar num espaço público, que você consegue levar sua cadeirinha de praia, consegue juntar com pessoas em diferentes pontos ali, enfim, pontos, né? E eu acho que o pior erro da virada cultural foi ter usado o diagnóstico de cultura. Eles erraram a data na nota, né? Erraram a data, não vou me recordar agora, mas colocaram a data errada. Eu fui pegar o documento, fui ver eles erraram a data na nota, eles erraram a data do documento, da emissão do documento. E eles deturparam o que estava escrito, Ângelo. Deturparam. Tava escrito que era o lugar favorito, ou que era o mais lembrado. Pô, claro que o parque de exposição vai ser mais lembrado. Olha o tanto de gente que vai pra Expo Engar em 10 dias de festa. Tá entendendo? Daí você pega uma virada cultural, que aconteceu no antigo aeroporto. Eu acho que essa questão da virada cultural tá na hora da gente começar a pensar também em alternativas públicas, espaços públicos. Eu até tinha feito um desenho ali partindo pro Parque do Engar, fazer algo que era como se faz em São Paulo, né? O berço da virada cultural de São Paulo ali, que o pessoal fazia, daí o modelo foi sendo replicado, mas em São Paulo você tem vários pontos com diferentes intervenções, palcos com shows em espaços diferentes, literatura, sarau de poesia, exposição de arte visual. E aqui em Maringá parece que fica tudo centralizado num lugarzinho que é pra você ir, como se fosse só um espaço. E não é nem virada, porque não vira, né? Termina 2, 3 horas da manhã, como é que você vai falar que é virada? Então, eu sempre para todos os secretários que passaram, eu, quanto repórter de cultura do Metro à época, eu falei com o Rael, eu falei com o Miguel, eu falei com o Chico, eu falei com o Simeão, eu falei com várias pessoas, falando, virada tem que ser virada. Virada, pô, tem que... Faz programação alternativa em espaços reduzidos, mas tem atração, né? E eu acho que tá começando agora o principal problema de Maringá nessa questão da virada, na minha ótica, é que a gente tá ficando sem espaço. Então, por exemplo, o antigo aeroporto não dá mais pra fazer.
Porque no antigo aeroporto a gente tá perto do Hospital da Criança. Não dá pra você fazer um show do lado do Hospital da Criança. Daí, o novo eixo monumental acabou com a catedral. Não dá pra você montar um palco ali. Acabou assim, do ponto de vista de você fazer esse tipo de intervenção. Tem o asfalto ali. É muito difícil de você conseguir montar um palco ali naquela estrutura e que as pessoas consigam ficar confortáveis. Ali onde antigamente era virada cultural, que era onde foi construído o novo terminal urbano, antigamente era ali. Na época do Pupim e do Silvio também, se não me engano, fazia ali onde era o antigo terminal que eles derrubaram, levantaram o novo. Era ali. Ao lado tem a garagem da TCCC ali e tem o centro de eventos Oscar Niemeyer. Então, onde que vai ser? O Alfredo Niffler? Eu acho que é uma opção legal. Eu fui ver alguns modelos, por exemplo, em Bauru a gente tem um parque em Vitória Régia, que se não tivessem secando o lago do Parque do Ingá, daria pra fazer uma concha acústica dentro do lago, da mesma forma como se fez o Vitória Régia, tá entendendo? Só que assim, me parece que tá faltando um pouco de criatividade pro gestor público em Maringá, que ele tá fazendo diferentes vai migrando, vai colocando em outros lugares. Por exemplo, fazendo a Praça Zumbi do Palmares, ali não sei se comporta, é uma concha acústica pequena, mas descentralizar essas ações culturais como se estava se fazendo no carnaval. Você tinha um circuito do samba ali, você tinha um circuito de carnaval, ia ter samba de roda ali no Santa Felicidade, ia pro Requião, ia para vários lugares, e você tinha uma cultura descentralizada. Agora o que não dá é jogar pro parque de exposições, daí Deus sabe, sei lá, quanto vão cobrar de estacionamento, se iam cobrar, se não iam, e é isso. Mas sabe que hoje eu sou meio assim, em relação ao uso do parque de exposições. Primeiro que tá tendo uma disputa lá entre eles, eu adoro ver rico brigando, né? É muito legal. E numa das ideias que eu falei assim, né, eu tenho que usar mais, a gente tem que devolver para a comunidade o parque, permitir que a comunidade participe mais. Aí você pega o eixo monumental, não tem mais espaço, como você falou, para festas. Festas das nações, da canção, só levam prejuízo. São entidades filantrópicas que estão levando prejuízo, fazendo lá naquela parte do Eurogarden. Né? Tem gente ali que se arrependeu até hoje um fio de cabelo de ter ido. Entidades que simplesmente tiveram grande prejuízo, me desculpa. Então, hoje eu vejo, de repente, um parque de exposições bem caprichado, com banheiros, com estrutura tal, né? Tem a parte coberta, que saiu do bolso do maringaense, enfim, do contribuinte, seria uma alternativa. Mas o buracão da Morangueira, para mim, realmente seria ideal, porque você mistura o verde, tem a ver, e só para lembrar, não é da sua época. Maringá teve shows, acho que 2 anos seguidos, no Parque do Ingá, num palanque, num palco montado no lago. Até a Rosa Maria veio cantar aqui e tal. Mas não acabou não virando. Era um negócio muito alternativo, né? Mas foi legal, pelo menos marcou uma época e tal. Mas Maringá, Vitor, eu queria discutir com você. É cidade canção, é o pedido da cidade. Mas nós não temos festivais competitivos. Tínhamos o Efemusic, que hoje é só uma amostra. Você não acha que deveria haver uma força maior para que os artistas, os músicos de forma especial, pudessem se estabelecer aqui? E vou dar o exemplo de Canela. Na época em que o disco mandava no Brasil, vinil e CD, Canela, toda a premiação para as gravadoras e artistas era feita em Canela. Projetava a cidade durante uma semana. Como um festival de Gramado no cinema, né? Como Gramado no cinema. Exato, o Quiquito. Aí você vê Maringá, que é a cidade de canção, não usa isso como atrativo, né? Eu vou dar um exemplo. Maringá, que é a terra de Tião Carreiro. Ângela, a gente tem um monte de lei de utilidade pública, falando inclusive de festivais de música sertaneja. E leis que não são cumpridas. Tá lá. Se você for pegar as leis da cultura que estão instituídas, que tem data, que tá tudo bonitinho, tudo publicado, nenhuma revogada. Dá um exemplo. Você lembra do Engazinho? Claro, meu Engazinho. Sabia que era meu primo que desenhava o Engazinho? Então, Engazinho é lei pública, cara. E quantas vezes você viu nos últimos 20 anos você
Vou usar o termo do Ramalho que eu adorei. Rebranding do Engazinho para poder fazer alguma campanha educativa do município, sabe? Então, assim, pra música, eu gosto eu não sei se a gente ainda tá no tempo dos grandes festivais, como a gente tinha os festivais de antigamente lá da TV Record, que ia Oswaldo Montenegro, ia Caetano, ia Raul, esses festivais... Eu adoro, eu sou nascido em Jaboticabal, do lado da casa da minha avó, que foi pianista durante 50 anos, tem uma concha acústica. E para mim é canção de ninar, meu pai contando das histórias da concha acústica e dos festivais que aconteciam em Jaboticabal, da mesma forma que eu assistia o Festival da Cultura em Ilha Solteira, considerada a capital da cultura do estado de São Paulo, e assim... A mostra competitiva passa por alguns fatores. Eu acho que, por exemplo, Ilha Solteira, o que fazia? Todo festival era algo como o pessoal fez por um tempo na Flim também. Você tinha a Flim, pô, eu fui ver Tom Zé na Flim, eu fui ver Jorge Maltner na Flim, sempre com alguma apresentação musical no final. A gente tem uma boa festa literária, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ir melhorando, e eu acho que falta para Maringá um bom festival de música, mas algo que seja num formato que a gente consiga mesclar as novas tecnologias, de repente. Cara, vamos fazer um festival que começa pelo YouTube, tem o Garagem da Juventude, tem esse tipo de coisa. O que vai acontecendo com esses músicos, sabe? Porque a gente vê as competições, a gente vê quem ganha e tal, só que, assim, se perde, a gente não tem acompanhamento. Aqui em Maringá a gente tem cada músico bom, cara. Assim, umas coisas absurdas. Eu cansei de ouvir banda maringaense e falam, pô, cara, se esses caras estivessem em São Paulo agora, eles estariam achando, mas... E daí fica em Maringá porque gosta da cidade, é uma boa cidade, só que... Isso parte, Ângelo, que isso eu sou muito ferrenho quanto a isso, tá? Isso parte não só do poder público, é também da iniciativa privada. Quantas vezes a gente não viu poder público despendendo dinheiro pra caramba pra fazer uma Maringá Encantada e o pessoal da associação comercial não tinha a capacidade de fazer um sorteio entre todos eles pra fomentar alguma coisa, colocar na fachada ali luzinha, enfeitar a própria árvore na frente do estabelecimento? Não, é obrigação do município. É obrigação do município. Iniciativa privada é cheia de... sou estado mínimo até que eu precise do estado. Daí daí tem que ser estado cheio. Mesma coisa aconteceu quando derrubaram o preço da gasolina ali na época do Bolsonaro por causa do IPI. O usineiro ficou desesperado. Teve que ter socorrido pelo governo do estado, porque senão ia falir. Baixou tanto o preço da gasolina que ninguém queria fazer com etanol, o custo estava lá em cima, tiveram que subsidiar. Não, mas bate no peito e fala, não, tem que ser estado mínimo, o estado acaba cobrando. É a mesma coisa. Cara, enquanto a gente não tiver, e a gente fala tanto da sociedade civil de Maringá, eu acho que assim, a sociedade civil serve para tanta coisa boa que podia ajudar também um pouco melhor a cultura. Eu não quero ser injusto. Eu lembro que teve uma vez que um presidente da SIM, que é reitor de uma universidade aqui, deu um show de abertura do Natal, que não era um show barato, que era um show do Lucas Luco, ele deu, e eu achei isso louvável. Eu não gosto, não fui, mas louvável. Tem quem gosta e tem quem foi. E é esse tipo de coisa que eu acho que tem que ser feito, sabe? O município dá a base, e acho que a iniciativa privada tem que fazer sua parte também. Na verdade, o Maringá Encantada meio que rompeu com essa coisa. Que até então, durante muito tempo, isso inclusive resultou até em condenação de pessoas que integraram a diretoria da SIM e até do próprio atual prefeito, que era o repasse de dinheiro para campanhas de Natal do comércio. Então, aquela questão legal, e o Tribunal de Contas achou que isso não podia, que o município não podia repassar dinheiro diretamente para que o comércio fizesse sua campanha de Natal. Aí veio o Maringá Encantada, bancado pela prefeitura, ainda que de modo tímido, no primeiro momento, primeiro ano, mas assim, no caso, não botou um tostão. Eles gostaram, eles não ajudaram. Eu me recordo até hoje. Eles ficaram meio assim, mas pô, não precisou botar a mão no bolso, não ia ver. Só iam fazer se viesse dinheiro da prefeitura e deu no que deu. Mas esse ano, tudo indica que o Maringá Encantada tem empresário que me falou que não acredita que saia Natal esse ano em Maringá. Nós estamos em agosto. Não foi publicada uma licitação. Não vou fazer licitação, só vou fazer com apoio. Para ver quem está coordenando. Cadê a coordenação? Ocorreram 2 ou 3 reuniões. Quem presidia era a primeira-dama. O que eu saiba, ela não ocupa cargo na administração. Só o CNPJ do Instituto, que é o mesmo da prefeitura, mesmo endereço.
mas são CNPJs diferentes. Então, estão tratando, na minha opinião, Vitor, a Maringá Encantada como se fosse uma coisa de menor importância. E eu acho que não. Acho que pode ser uma Gramado, pode ser o Natal Luz de Gramado. O Ulisses falou isso na primeira reunião, falou, vamos colocar Gramado no chinelo. Não colocamos, mas fizemos uma coisa bacana. Foi legal, foi legal. Eu acho assim, o Ângelo, tá cada vez mais, cara, e isso assim, a gente vai acompanhando porque são discursos, né? Eu tô vendo muito... E assim, vamos falar que eu pego nos pés, que eu sou chato, e eu também não ligo pra essas coisas, mas, poxa vida, tem tanta coisa acontecendo. Teve, eu vou chamar de revolução lá do abrigo, das crianças quebrando tudo. Tava onde? O prefeito. Tava postando story na frente do McDonald's, em São Paulo. Não era nem no daqui. Se fosse no daqui, ainda ia falar, pô, corre pra lá que dá tempo. Mas lá em São Paulo. Daí, viagem internacional atrás de viagem internacional. Cara, Ulisses, a administração passada, que eu me lembre de que precisou de diário, acho que foi 2 ou 3 no máximo, em 8 anos. Ele já bateu isso em 7 meses de governo. Então, assim, o que me parece é que ele quer trazer o novo fazendo o velho, aquela música do Cazuza, um museu de grandes novidades, e fica no discurso. Então, cara, eu acho que fica tão feio, sabe? Uma coisa é você errar, sabe? Uma coisa é você errar e você fala, pô, errei e tal. Tranquilo, nem comenta, cara. Pô, vai, mas não... Daí foi falar da palmatória, foi colocar a algeminha pra lacrar em rede social. Pelo amor de Deus, é prefeito de Maringá, vai fazer essas pataquadas, cara. Me falaram assim que é tudo relacionado a criança. Falou, esse rapaz tem algum problema com criança. Cara, então... Mas ele deu motivo pra que... Né, e daí depois você vai lá, você poxa vida, sabe? É uma cidade séria. E assim, você tem casos que nem o Manga, que é o prefeito lá de Sorocaba, que ele só faz pataquada. Sim. E tá todo mundo acostumado. Agora, o Silvio, ele tem uma visão séria. E quando ele faz esse tipo de coisa, assim... fica desconexo, incoerente, sabe? Eu acho que ele pode mais. Eu espero que ele possa mais, sabe? Do que bradar palavras, que ficar bradando. Ah, isso não tem solução, tô algemado, é palmatória, tem que bater, tá na Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Poxa vida, primeiro, vamos colocar a cabeça em ordem, vamos chamar o secretariado, vamos falar, pessoal, o que dá pra gente fazer? Porque não é possível, Ângelo. Uhum. Não é possível. Eu não sei nem se é verdade, quero crer que não, que eu vi o videozinho hoje aí do Gambá lá na Escola das Merendas. Não quero nem falar sobre isso, porque é Gambá na logística das merendas. Daí, uniforme, tudo arrebentado. Daí, entre a Revolução de Abrigo, tem São Paulo. Destrói uma escola, coloca algeminha pra criança. Daí vai gente depedrar patrimônio público em Brasília, não ouço um pio. Né? Então, assim, cara, o vigiar e punir é uma ideia de a gente tem que falar, e nem tudo precisa ser dito, sabe? Uhum. Vai lá e resolve. Esse mundo de rede social do jeito que tá hoje em dia, eu gostava quando as pessoas simplesmente iam lá, ajudavam uma pessoa e não publicavam nada nisso. Parece que tudo agora tem que ir pro Instagram, ô Ângelo. E novamente... uma coisa é o Vitor, outra coisa é o Ângelo, outra coisa é o Will, o Murilo, outra coisa é o prefeito de Maringá, porque não é só o Silvio, é uma cidade, entendeu? Concordo com você. Até não faz parte o perfil, a gente fala em perfil, lembra de rede social, mas o perfil do Silvio não faz parte daquela coisa, mas muito é dele mesmo, tá? Ele se encantou em algum momento. Mas tudo começou com aquele bendito vídeo dele saindo de manhã, indo para a prefeitura e viu um monte de lixo, entulho no canteiro central da avenida. Coisa que, aliás, começou no mandato dele, lá atrás, 2006, quando houve a maior greve que Maringá já teve de servidor público. Ele gravou aquilo e botou, mas não era o Silvio que o pessoal esperava. Um cara que está no 3º mandato, e que passou esse tempo todo dando palestra de como administrar uma cidade. Sim. E a gente tá tendo a impressão que a cidade não tá sendo administrada. Mesmo porque não foi ele que montou a equipe. Não tem nada dele, ele não tem DNA dele ali. Aliás, ninguém conhece. Dizem que seria a primeira administração, apesar de ser a 3ª,
Porque essa ele teria liberdade? Não tem. Ele pode não estar correspondendo de forma imediata, mas não tem como você desligar ele do irmão. Não tem como. E Maringá sabe bem disso. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar primeiro algo que você comentou a respeito de você investir ainda nessa área de cultura em coisas que têm a ver com cultura popular. Uhum. A gente tem o segundo maior evento de Maringá, que é o Festival Nipo Brasileiro, que é bancado pela Lei Rouanet. Uhum. Mesmo assim, a gente vê dinheiro de outras fontes, como da própria prefeitura, comprando estandes, essas coisas, né? Investido lá num evento que é seleto. Ele é o segundo maior evento, mas ele é seleto. Ele não é tá cheio de gente, mas ele é seleto, ele não é popular. É para um determinado público, né? Uhum. E aí, enquanto você tem, por exemplo, eventos do festival Afro, né? Uhum. Que ressente-se de uma balançada, né? Ô, Ângelo, isso eu posso te trazer número. Posso estar errando aqui por um pouquinho ali, outro acolá. Uhum. Mas o Festival Nipo Brasileiro, a prefeitura, para colocar o stand, garante 2 dias de portão aberto, né? Era isso que estava escrito no edital. 2 dias aberto, o stand para atendimento da população. Pagou R$350 mil para um evento que já tem recurso via Lei Rouanet. Ressalto isso aqui que não tem nenhum problema de usar a Lei Rouanet. Acho que é uma ferramenta super, super importante. Mas o município vai lá e paga mais R$350 mil para garantir 2 dias de portão aberto e o stand lá do município. Em contrapartida, se você for pegar o edital do Festival Afro, não sei se vão lançar mais editais, o que se tem por agora é R$50 mil para fazer do zero um festival. Então perceba, a gente está pagando R$350 mil em um stand e 2 dias abertos e para um festival que é promovido pelo município do zero. O que se tem de licitação, pelo menos até ontem, hoje, eu acho que eu dei uma olhada também, era R$50 mil. E eu não gosto nem de fazer esse tipo de falsa equivalência, né? Mas mostra um pouquinho assim do enfoque, talvez, da administração. Eu tava até conversando com você nos bastidores. A gente tem essa licitação para compra de comida para moradores de rua. Novamente, não sei se vão publicar mais, ali é para 1 ano, mas é um pouco mais de 40 mil, pouco menos de R$45 mil para fazer a alimentação de 1 ano dos moradores de rua de Maringá. A refeição custa R$3, que vai ser via restaurante popular. E, desculpa, eu achei isso um escândalo. Se você fizer na conta, quer dizer que você está dando... você consegue alimentar 40 moradores de rua ou 20 moradores de rua, almoço e janta. Não dá, gente. Eu tô andando por Maringá. Não dá. Não dá. Ontem eu vi uma família que não tinha onde ficar com uma criança. Não dá. R$40 mil para isso não dá. E por que isso eu acho isso sintomático, Ângelo? Porque enquanto a gente está fazendo uma licitação para moradores em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente está do outro lado ouvindo discursos, assim, eu vou usar o termo agressivo para dizer o mínimo, em alguns termos. Então, assim, se você não garante o básico, que é comida, não tem como depois você falar de violência sem tratar da base do problema. É a pirâmide de Maslow, né? O primeiro é sobrevivência, moradia, comida. Não tá garantindo a comida, Ângelo. E daí a gente vai pros festivais. A gente tem a questão aqui social. Quem que tá mesmo na SASC? Na SASC é o Leandro Bravin, né? Experiente. Muito experiente. E daí a gente vai pra esses festivais. Então, assim, e outra coisa, eu vi um monte de inexigibilidade de licitação para artistas, para algumas coisas, e isso reforça sempre aquele velho estereótipo de tá ajudando os amigos, né? É o sanfoneiro X, é a banda Y, tá indo tudo por inexigibilidade, são situações frágeis. De fato, a arte é um negócio difícil de você poder mensurar, mas se você não tem um portfólio autoral, por exemplo, né? Se você não tem um repertório autoral, e você vai fazer música que é cover, o sanfoneiro X pode estudar o mesmo repertório do sanfoneiro Y. E as pessoas acham que a gente não tá vendo essas coisas, mas daí 35, 40, 50 mil de inexigibilidade de licitação, de dispensa para um e para outro. E daí um festival
que tradicionalmente reúne muita gente, porque é uma cultura viva, esse sim tá bem sedimentado, faz parte da nossa história, que é a cultura afro, o hip hop, etc. A gente vê um investimento de R$50 mil. Pra você ter ideia, para contratar os 15 artistas locais ali pra virada cultural foi 45, 48 mil. E pro Festival Afro, 50. Daí vai fazer viagem internacional pra ver Festival Medieval, é 60 mil de diária pra 10 pessoas. Então, assim, o que é mais importante? Ver o modelo de festival medieval lá na Europa, levar 10 pessoas pra isso, que eu também fico pensando, né? Pra que 10 pessoas? De verdade. Pra que 10 pessoas? Mas tudo bem. Acho que era 10 pessoas, né? Gastar R$60 mil ou uma cultura que é real. Tá no dia a dia. Tá no posto de combustível, tá no hospital, tá na escola pública, na escola privada, tá nos corredores nos bastidores da Jovem Pan, tá em todo lugar. É uma cultura viva, R$50 mil. O nome disso é prioridade. Eu não sei o que é prioridade. Aliás, sei o que é prioridade pra essa gestão e eu não gosto de ver isso. Pois é, você tem a história do pão e circo, mas estamos esquecendo do pão, pelo menos nessa parte do que se refere aos moradores de rua, né? A primeira viagem internacional do prefeito foi para a Alemanha para ver coisas de Natal e a gente está em agosto, repito, não temos nada sobre o Natal. A gente não sabe do que vai ser. Até dizem que vai até mudar o nome. Aliás, foi para a Alemanha e passou também pela Inglaterra para ver sistema viário de trânsito. Eu nunca vi o trânsito de Maringá tão ruim quanto está agora. Exatamente, no levantamento que fizeram, na pesquisa que demonstraram na reunião de secretários, o trânsito é pior. Tem maior rejeição que saúde, segurança, né? Educação. O trânsito de Maringá, pelo tamanho da cidade e a quantidade de veículos, né? Hoje mesmo, para vir para cá. Olha, quantas vezes eu não rodei aqui para arranjar uma vaga. Mas é assim, a reclamação é muito grande. E você deu isso, é uma demonstração, algo que sempre me chamou atenção. Você pesquisa, você levanta números, você tem uma facilidade muito grande com isso. Isso ajuda para fazer o jornalismo investigativo, né? Dessa área, o que você pode falar que se orgulha de ter feito? Ângelo, eu tomei algumas chumbadas ali, mas, poxa, vamos falar de apuração, de dado, de número. Eu levantei, acho que se eu não fui o primeiro, deve ter sido que o município paga para usar uma área que é dele, na época da Expoingá, para abrir os portões. Eu fui o primeiro a soltar isso. Eu fui o primeiro a soltar do aumento do número de vereadores aqui na cidade, junto com o aumento de salário, férias e tudo mais. Fiz um levantamento referente ao Maringá Futebol Clube, que durante um tempo não pagava para usar o estádio. E eu fiz o levantamento do quanto faturava com ingresso e depois não pagava para o município, pegava, enfim, não fazem mais isso, né, pelo que eu fiquei sabendo. Fiz uma no começo da administração do Ulisses também, logo na primeira gestão, falando das licitações para churrascaria, que é algo que pelo menos não lembro mais de ter visto depois disso, que gastavam uma boa grana por ano com o registro de preço para churrascaria. E eu pegava tudo ali, essa aí foi uma que eu gostei. Levantamento de dados, poxa, eu fiz algumas aí, e eu gosto muito desse tipo de reportagem que demanda tempo, estudo, reler os números, revisar número. Eu fiz uma falando essa da Expoingá foi interessante, porque eu queria saber quais que eram. Teve um período que estava muito difícil conseguir algumas coisas da prefeitura, então eu adotei que eu não ia mais conversar durante um tempo com a assessoria de imprensa, que a Lai era mais eficiente, que me respondia em até 15 dias. Porque tinha coisa que eu ficava meses para conseguir uma resposta, né? Então eu comecei a fazer pela lei de acesso à informação. E daí eu consegui um levantamento muito bacana de quais eram as áreas cedidas pelo município. Daí pasmei quando vi que o Parque de Exposições Francisco Ferreira Ribeiro é a maior área do município, está cedido de graça, e 2 semanas depois eu vejo uma licitação falando que o município ia pagar X ali para poder abrir os portões de algo que era dele no aniversário da cidade, e todo mundo paga. Inclusive, esse era um negócio que alguém tinha que perguntar para... Eu tô vendo essa discussão do pessoal lá da sociedade rural.
que assim, pra mim, de verdade, Ângelo, não me interessa em nada porque eu não sou pecuarista, não sou, mas assim, alguém tinha que perguntar pra esse pessoal, vocês vão continuar cobrando do município esses valores pra abrir o parque de exposição na data do aniversário da cidade? O município arca com show, arca com tudo bem, a estrutura tá montada, é dono do espaço que tá cedido a vocês e vocês vão continuar cobrando? Acho que essa é uma pergunta válida. É, interessante. Eles têm mais 20 anos ainda para explorar do contrato, né, de concessão. Só para lembrar. Mas eles devem abrir mais espaço, mais dias para o público de graça, independente do dinheiro da prefeitura. Exato. E independente de quem ganhar, né? Mas o parque tem uma história interessante, Vitor. Quem mudou o nome do parque, que era Parque de Exposições Emílio Garrastazu Médici, em homenagem ao pior presidente da história do Brasil. Exatamente, da ditadura militar. E aí houve uma mudança. Você sabe que tem algumas coisas em Maringá que a gente não pode falar porque não tem como provar. Uhum. Mas a mudança do nome foi muito comentada à época. Se eu não me engano, o autor foi o vereador Nereu Vidal César, né? Uhum. E de qualquer forma, o pessoal está instalado lá. Antigamente tinha um restaurante, Chopin. Um restaurante muito famoso, lá que eu entrevistei Luiz Gonzaga. Era uma área, mistura de área pública com privada, era uma coisa, era aberta a parte de cima, muito interessante. Aí depois virou estamos no reino mesmo, virou um feudo, um clã, né? Mas beleza. Você gosta de viajar, né? Eu gosto, cara. Já foi pro Nordeste ou não? Já seu negócio fui. é só Europa? Não, já fui pro Nordeste, já fui pra João Pessoa, já fui pra Natal, já fui pra Salvador. Passei por esses lugares. Mas confesso que eu conheço mais da Europa do que do Brasil. O que me entristece. Mas assim, eu tenho um plano com a Mariana, minha esposa, que é o seguinte. Eu sempre falei pra ela, veja, vamos aproveitar que a gente tá novo, que a gente consegue esticar voos mais longos, né? Então, poxa, eu morei um ano na Europa, eu passei muito por lá. Pô, República Tcheca, Bélgica, Holanda, Escócia, Inglaterra, Malta, Espanha, Portugal, só para aparecer umas 4, 5 vezes. Viajei bastante. Conheço a China, fui para Xangai, fui para Pequim, fui para Suzhou. Conheço Marrocos. E daí, assim, para encerrar as coisas que eu quero fazer, de verdade, assim, eu quero fazer mais um passeio um pouco mais longo para a Ásia, que vai demorar um pouquinho ainda para eu fazer isso, mas eu quero dar um bom passeio pela América do Sul e pelo Brasil. Morro de vontade de ir para Belém, ir para Manaus, ir lá para Amazônia, fazer um tour ali pelas cidades históricas de Minas Gerais. Morro de vontade de ir para o Pantanal, morro de vontade de ir para Bonito, morro de vontade de passear um pouco melhor também aqui para o Sul, né? Conheço pouca coisa aqui do Sul, Sudeste até um pouco mais, né? Enfim, acho que o Brasil... uma coisa que eu me impressionava muito antes de começar a viajar, eu me impressionava muito com... Eu sou um rapaz de cidade pequena. E cidade pequena não tem museu, né? Ilha Solteira não tinha museu, Jaboticabal não sei se tem museu, se tem, não era muito bem divulgado. Maringá, eu vou falar que tem o Wellington Barba Cortes, que é aquela parte ali do Caribe, mas não tem. Araçatuba até que tem alguns espaços e tal, mas eu achava maravilhoso e dar uma olhada, passar por estruturas góticas, renascentistas, barrocas, e ali a gente encontrar museus, sabe? E ver obras que a gente estudou. Eu lembro que uma das primeiras viagens que eu fiz foi para Viena. Eu vi a Vênus de Willendorf, que é uma estátua pequenininha, que eu lembro desde da minha época do colégio, que é a primeira escultura em tese descoberta pela humanidade. Vênus de Willendorf. Vi quando eu vi o Grito na Noruega, quando eu fui ver as obras do Van Gogh, quando fui ver Leonardo da Vinci, quando eu me emocionei vendo ali na Santa Maria del Popolo, na Piazza Santa Maria del Popolo, tem as igrejas gêmeas, e uma delas tem duas pinturas muito famosas do Caravaggio. Quando eu vi essas pinturas, eu me emocionei. Só que eu acho que eu fui me cansando um pouco da intervenção humana, e de um tempo pra cá eu tenho me ligado um pouco mais à intervenção natural das coisas. Então, quando eu fui pra Islândia, quando eu fui pra Escócia, que eu fui passar lá pelas terras altas, pelos Highlands
da Escócia, quando fui passar pelas cachoeiras, pelo círculo de fogo, pela região sul ali das placas tectônicas da Islândia, eu falei, poxa, eu tô tão mais empolgado agora pra ver a natureza, tá me saltando tão mais aos olhos, que eu preciso conhecer o Brasil melhor, porque tem muita paisagem bonita. E eu sempre brinco, pra todo lugar que eu ia, as pessoas falam, não, aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. Só que eu sempre falo, eu nunca vi um lugar mais bonito do que o Rio de Janeiro. Pra mim, a paisagem do Rio de Janeiro é a paisagem mais bonita do mundo. Fui pra Capri, ali naquela região de Nápoles, ali lá na Itália. Fui pra Islândia. Cara, não viajei o mundo todo, mas fui fazer os Smoke Mountains no Tennessee. Então a galera fala, vai pra China, eu já fui pra China, já fui pros Estados Unidos. E pretendo ir pra Cuba, né? E conheço todas essas realidades. Eu viajei muito, cara. E pra mim, o Rio de Janeiro é o lugar mais bonito do mundo. Assim, disparado. Não existe um lugar uma paisagem natural mais bonita que o Rio. Não, concordo inteiramente com você. Para mim é Rio de Janeiro, cidade mais bonita que eu conheço. Depois aí vem um empate, Goiânia, Maringá. Eu tive pouco tempo lá em Palmeira dos Índios, por exemplo, em Alagoas, Quebangulo. Lá tem umas cidades assim muito interessantes, né? Palmeira dos Índios muito legal, muito legal. O Brasil é muito grande, tem muita coisa a ser... Eu vejo gente que, por exemplo, adora lá nos Estados Unidos, Alasca, fica apaixonado pelo Alasca. E a gente tem coisa parecida, né? Às vezes mais bonita que no sul. Essa época, fazia tempo que não fazia frio, olha que coisa, né, bonita de se ver no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Cara, né? mas você sabe que eu acho que esse é um sintoma, ô Ângelo? Por exemplo, eu morei um tempo em Foz do Iguaçu. As cataratas de Foz é um negócio assim. Quando eu digo Foz, ali é da Argentina e da cidade de Foz do Iguaçu, né? Assim, é um espetáculo. É um espetáculo. E tem gente que morava em Foz do Iguaçu que eu conheci que nunca tinha ido ver as cataratas. Tá entendendo? E tem gente no Paraná. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ver, tem umas coisas em Foz que eu acho que são maravilhosas, assim. Uma é as cataratas e a outra é Itaipu. Eu acho Itaipu, quando você passa, você vê aquele paredão e você fala, poxa vida, quem construiu isso aqui foram homens. E você vê tudo tão pequenininho de quando você tá lá de cima, quando você tá passando. E eu acho Itaipu tão bonito, tão bonito. As cataratas tão, assim, maravilhosas, uma paisagem tão única, tão única. E isso subvalorizado. Daí, o meu pai, eu não fui, né? Mas meu pai foi pra Niagara Falls, né? Falou, pô, eu cheguei lá decepcionante. Quem foi pra Foz do Iguaçu, acho que isso aqui é uma macaca, tá entendendo? Pra não falar um palavrão que certamente meu pai diria. Não dá pra comparar um com o outro, sabe? O Brasil, do ponto de vista natural, é fora de competição. Eu vou te falar uma coisa, você falou de Itaipu. Maringá teve um entreposto de Itaipu, né? Quando estava fazendo a construção. Então você imagina a Avenida Colombo, uma pista única, uma pista só. Uma via normal. Uma avenida normal. Uma pista para ir, outra para voltar. Aí vinha aquelas turbinas, pedaços de turbina que iam ser montadas aqui, ficavam aqui onde era a Rádio Cultura, na saída para o Campo Mourão, depois seguiam para Foz. Parava-se completamente o trânsito. Você perdia o dia inteiro, porque só tinha aquela pista. E aqueles caminhões que a gente nunca tinha visto na vida, o tamanho daqueles negócios. Eu imagino aquilo montado. Eu particularmente não conheço Itaipu, mas eu tenho a impressão, isso é uma confissão, algo que eu acho que eu não me recordo de ter falado. Eu fui ateu por um tempo, dos 14 até esse acidente. Estou na prorrogação faz muito tempo, mas há alguma coisa, a primeira coisa que eu vi, eu falei que Deus existe de fato, foi quando eu vi as cataratas. Eu nunca imaginei que as cataratas de Foz do Iguaçu fossem tão lindas. Você sabe quem que é o responsável pelas cataratas, né? Deus? Não, o responsável assim, conta lá? Tá de acesso público. Santos Dumont. Ah, é? Santos Dumont. Poxa. Santos Dumont foi visitar uma fazenda ali perto, aquilo era uma propriedade privada, ele tinha sido convidado. Santos Dumont, se você sair descendo pela Champs-Élysées, tem uma loja da Apple que ainda tem uma inscrição. Aqui viveu Santos Dumont, inventor do avião na Champs-Élysées, era a casa dele maravilhosa ali. E Santos Dumont foi visitar essa fazenda, viu, ligou pro governador do Paraná, falou, como que vocês estão deixando isso aqui longe da população? Isso aqui tem que ser estatizado. E Santos Dumont é responsável de... Evidentemente, Deus é responsável por criar, mas Santos Dumont é o responsável de chegar aos olhos de meros mortais como nós.
Ai, interessante, uma informação que eu, sinceramente, Vitor, essa eu não conhecia. Mas eu queria saber onde é que você está atualmente. Que você está aqui, tá... Aí as pessoas perguntam, cadê o Vitor? Cara, eu acho que ele está em Araçatuba. É isso. Ô, Ângelo, você sabe que bom, você acompanhou na época que eu tava aqui na Jovem Pan, que eu tava escrevendo, tinha um jornal. Eu corri muito, cara, mas muito. E isso comprometeu um pouco minha saúde mental. Então, fui perdendo um pouco de agilidade, de raciocínio. Parei de ler, que é um negócio que eu gosto muito. Então, por trabalhar muito, escrever muito, eu não tinha tempo para ler. Parei de ler e daí agora eu tô retomando. O primeiro passo disso tudo foi quando eu tirei esse aninho sabático. Eu continuo atendendo alguns clientes, mas fiquei 1 ano e meio na Europa escrevendo o meu romance, lendo livro e vendo filme. Era isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Trabalhei ali com alguns clientes que eu mantive, que toparam que eu ficasse à distância, né? Coisas tranquilas, pessoal gente boa que entendeu o meu momento. Daí agora que eu voltei, eu tenho minha sobrinha, minha filhadinha, que é a Clara, linda, maravilhosa. E meu irmão mora em Araçatuba, meu irmão é dentista, tá terminando o doutorado, minha cunhada também, meus pais são de lá. Eu falei com a Mariana e falei, acho que é o tempinho agora da gente aproveitar e eu ficar também um pouco perto da minha família. Porque eu saí de Araçatuba, eu tenho 31 anos hoje, eu saí de Araçatuba, eu tinha menos de 20. E já longe dos meus pais, visitando, da família, longe da família inteira. Lógico que eu constituí nova família aqui, né? Mas eu falei, acho que eu quero ficar um pouco perto dos meus pais, perto do meu irmão, perto da minha sobrinha. E daí eu abri uma agência de publicidade agora, chamada Nodo, que o Will, que tá aqui com a gente, é meu sócio. E a gente tá trabalhando com clientes aqui em Maringá, em Araçatuba, São Paulo. E hoje temos ali o espaço físico, a gente tá trabalhando de um jeito mais tranquilo, com produção de roteiro, com esse tipo de coisa. Tô afastado do jornalismo, eu brinco com as pessoas, falam, você não vai voltar, você não vai fazer algumas coisas de vez em quando, pergunta. Eu falo, o meu jornalismo ele se restringe às gentilezas de quando o Ângelo publica os meus artigos. Então, é isso, né? Site parou mesmo. Não tenho como mais saúde mental para fazer essas coisas, Ângelo. Você é um herói, cara, porque você tá desde o Maringá News, 2000 e... O Maringá News ele começou, na verdade, em 2005. Mas eu tô em internet com o meu blog desde 2004. Mais de 20 anos, cara. Eu não aguentei 5. Você sabe que o Balzac tem uma frase... Balzac não. O Nelson Rodrigues tem uma frase, cara, que é... Eu vi na peça da Fernanda Montenegro, Nelson Rodrigues por ele mesmo, que foi encenada ali no Filo, em Londrina, né? E não é o seu caso, porque você é o jornalismo mais político, né? Mas Nelson Rodrigues disse que o homem que se dedicasse de alma, de coração e alma ao jornalismo policial, não só aos fatos, mas a entender o que é a natureza humana, né? Quando você tá ali fazendo jornalismo policial, se você parar pra pensar de verdade, você tá vendo que tem de mais frio de mais frio na questão da humanidade, né? Então, são homicídios, roubos, coisas. O cara que se dedica 3 meses a fazer jornalismo policial de corpo e alma, em 3 meses adquire conhecimento de Balzac. Então, tentei jornalismo policial, não consegui, fui pro político, consegui ficar 5 anos trabalhando com isso. 10, pegando a trajetória completa, mas escrevendo com o meu site 5 anos. E não sei se eu consigo. Já tá bom. Não sei se eu consigo. É interessante, né? Você tem razão. E agora eu tô focado também na questão literária, né? Me apeguei a escrever os livros. Lancei um romance recentemente, que é um romance verdade, uma autoficção com a história da minha família. E foi um livro que, assim, eu fiquei maravilhado e já tô com a ideia do próximo livro e tô escrevendo. Eu quero continuar com essa produção literária. Mesmo que ninguém esteja lendo, eu tô lá colocando as palavras pra fora. Cara, isso é da natureza humana, né? É legal ver o vigor com que você fala isso, porque é isso que move o mundo, né? No fundo, né? É a nossa vontade. É o que você quer fazer, né? E eu tô me tentando fazer um livro aí, acho que vai fazer uns 12 anos. Não sei se eu passei da página 5, tá lá. Eu aproveito para escrever quando eu saio de férias, né? Mas eu sou muito lerdo, muito devagar. É muito preguiçoso. Mas um dia eu termino. Quero contar algumas historiezinhas aí. Porque tem muita gente que tem que morrer primeiro para você contar as histórias, né? E o meu pessoal já tá praticamente todo mundo indo embora. Tá ficando pouca gente. Eu comecei muito novo, então meus amigos, as pessoas com quem me relacionava, eram as mais velhas, né? E você falou de repórter policial, me orgulho do Julinho César Rodrigues lá de Arapongas, que é advogado. O Julinho foi da Globo.
uma das poucas pessoas que eu conheço que abriram mão de trabalhar na Globo, no auge da carreira. Estava sendo promovido. Para voltar a ser advogado. Era uma coisa dele, né? Não soube atrasar muita vaidade, tal, cada um tem as suas coisas. Mas quando ele chegou lá para... Não sei por que eu estou falando isso. Mas quando ele chegou para pedir um emprego no jornal, eu queria escrever, tá aqui no diário e tal. Eu falei para ele, são duas condições, né? Primeiro, se ele já foi de São Paulo, porque na época existia aquela rixa do Estadão com a Folha, e eu era Folha. Sempre usei o manual da redação da Folha e tal. Aí ele falou, leio, beleza. Você topa começar pelo policial, porque todo mundo aqui começa policial, é o que você falou. Na verdade é uma escola, né? O policial te dá um choque de realidade. O Roberto Silva, cara, você tá trabalhando no diário há muito tempo. O Roberto, na parte policial, você me fala, tem alguns exemplos. O Caco Barcelos, em nível nacional. O Roberto Silva, acho que é uma para todos os jornalistas policiais aqui de Maringá, mais novos, mais velhos. Acho que o Roberto Silva do diário, acho que ele, assim, aqui em Maringá é uma das grandes referências. Que todo mundo que é reverenciado por qualquer pessoa que trabalha com jornalismo policial, do blog mais novo, do blog mais antigo, do cara que foi âncora de jornal de TV, pro cara que fazia pro rádio. O Roberto Silva, ele é reverenciado por todo mundo, sempre tratou, bom, pelo menos comigo também, sempre tratou todo mundo de uma forma bem, bem respeitosa. Gente boa. Antes dele teve o Lenin Schmidt, que fez um pouco tempo, e o Miguel, que entrou no diário, a assinatura dele lá na entrada do diário, na carteira, é a mesma data que eu. Morreu ano passado, morou em Paranavaí, mas assim, perto do Roberto, realmente, o Roberto é uma sumidade. Ele está numa outra categoria, né? Ele é. Mas queria te agradecer muito, principalmente pelo brinde aqui, pelo vinhozinho, muito obrigado. E queria te deixar, Vitor, à disposição para você falar o que quiser. Inclusive, se você quiser que eu me retire aqui e sentar aqui, eu fico... Não, jamais faria isso, eu vou falar que é esquisito ficar desse lado, eu não tinha entendido a paisagem desse lado da mesa ainda, né? E você massacrava os caras daqui. Cara, nunca massacrei ninguém, Ângelo, sempre fui tão gentil, sempre fui tão tranquilo. Eu só tenho, na verdade, só tenho a agradecer a você. Você sempre foi um parceiro da época aqui do jornal, antes disso. Agradeço muito o convite de poder falar um pouquinho sobre a minha curta trajetória. Eu sou novo ainda, eu acho que eu tenho mais coisa para contribuir, mas eu acredito que se eu pudesse deixar um recado final aqui, eu queria pedir para a população de Maringá, de verdade... eu amo essa cidade. Eu queria que as pessoas não aceitassem menos do que elas merecem. Porque merece mais do que está sendo feito. Maringá tá complicado. Eu tô andando na rua, eu tô acompanhando o noticiário. E de verdade, são pautas que não mereciam ser pautas. Não porque não são, mas porque não era para estar no debate público essas coisas... Não adianta reclamar que a imprensa tá falando do festival medieval. Não é a gente que está promovendo isso. Não foi a gente que soltou essa ideia. Não foi a imprensa que soltou essa ideia. Partiu de um lugar. Eu acho que a gente está num período muito, muito obscuro em que as pessoas elas acham que... sobretudo o que eu tenho acompanhado na Câmara, assim, Ângelo. Eu acho que as pessoas elas estão achando que tô aqui agora, vou passar, vou abrir... E deixa ir passando. Novo vereador, emenda impositiva. Tem que ter respeito. Criação de cargo. Cara, Maringá merece mais criação de cargo. Cara, Maringá merece mais do que a criação de cargos. Maringá merece um festival afro forte. Maringá merece um festival nipo forte, um festival luso forte. Merece merenda de qualidade, merece uniforme de qualidade. E assim, tá bom, são 7 meses. Não é muito e também não é pouco. Eu acho que o prefeito, se ele estiver desanimado, pede pra sair, cara. São 7 meses. Tem mais 3 anos e pouco. Não, vou viajar, Cara, você tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade firme. E eu vou falar a verdade pra você, Ângelo. Eu torço muito pro Silvio. Torço pra que ele tenha... a humildade de ouvir as pessoas, porque a humildade é um negócio que é difícil, ou quando você está em um lugar tão alto. Eu acho que se eu pudesse recomendar alguma coisa, seria ouvir mais as pessoas, ouvir mais a população, estar nos espaços junto à população.
Eu acho que esse é o meu recado final. E evidentemente, comprem meu livro, né? Tá, como esses dias que me restam, tá lá na Amazon, pode comprar. Beleza, só acessar a Amazon. Isso. Eu queria te agradecer muito e dizer que os próximos anos vão ser intensos. Você tem uma trajetória curta, mal dizer, porque você é muito jovem, né? Mas ela é marcante, né, no jornalismo maringaense. Por enquanto é isso, a gente promete voltar, se bem que promessa, a palavra certa é ameaça. Voltar na semana que vem com mais um Rigoncast. Um abraço a todos e até lá.